o que que é verdade, o que é mentira, o que é ficção. A gente conversou com o Rabino alguns meses atrás e ele contou um trabalho que ele fez aqui no Brasil, que alguns judeus, quando vieram aqui para o Brasil, eles tinham medo, porque existiam boatos que os nazistas também estavam vivendo aqui no Brasil. Então tinha um medo muito grande por parte deles de serem descobertos, e alguns acabaram ocultando sua identidade e até a sua religião. E o Rabino contou de um judeu que ele chamou e chamou ele para rezar. E ele falou assim: não sei rezar. Ele falou assim: não, vem cá e vamos rezar comigo. E ele falou assim: não sei. E o Rabino começou a ajudar ele e foi passando aquele negócio que eles usam para fazer oração, né? Tefilim. E foi passando no braço dele e ele foi lembrando de tudo. Tinha anos que ele não rezava e ele foi lembrando de tudo, assim, sabe? É algo assim. A pessoa precisa ter um nível de sensibilidade tão grande para extrair esse tipo de história, para extrair esse tipo de segredo. Essas pessoas, eu acho que elas têm um medo muito grande de colocar isso para fora. Não. Acontece o seguinte, eu já entrevistei mais de 50 sobreviventes, né? Conversei com mais de 50. Aconteceu uma coisa assim, isso é meio padrão mundial até. Os sobreviventes, depois da guerra, eles não queriam ficar remoendo esse assunto. Eles falavam assim, a gente tinha que olhar para frente, não adianta ficar remoendo o passado, ficar relembrando. Se encontravam 2 ou 3, lembra a fome que a gente passou, lembra... se a gente ficasse falando disso, a gente não ia para frente. Então, eles tentaram, deixaram isso de lado, senão ia ser o assunto da vida deles, né? Entre eles ia ser esse assunto. Segundo lugar, esse é um padrão forte, eles não quiseram contar para os filhos o que aconteceu com eles. Eles achavam que seria uma carga muito grande para os filhos saber o quanto os pais sofreram, o quanto eles apanharam, o quanto eles sofreram, o quanto foi um terror a vida deles. E os filhos também não perguntavam. Quando a gente é jovem, tem 16, 17 anos, a gente não pergunta nada para os pais. A gente acha que sabe tudo e não conversa. Ninguém pergunta para os pais, pai, o que você fazia quando você tinha 12 anos, 15 anos? Ninguém pergunta. Eles também não perguntavam e não existia esse diálogo. Isso começou com os netos. Quando esse pessoal teve netos, os netos se interessaram e foram perguntar e eles contaram para os netos. Para os netos eles não tinham problema em contar, eles tinham problema em contar para os filhos. Então muitos filhos ficaram sabendo por causa dos netos. Então foi pulado uma geração. Teve uma geração que realmente pulou essas histórias. Deixaram de lado, a não ser um ou outro, como era esse Ben Abraham, que fez disso um trabalho da vida dele, de contar o que foi o Holocausto, divulgar, mas todos os que eu entrevistei nunca tinham falado. Nunca Você tinham acha contado. isso um problema, ter pulado essa geração? Talvez pode refletir no que está acontecendo hoje? Não. O aumento do antissemitismo? Não tem nada a ver. Não é necessário a gente estar reforçando essas histórias o tempo todo? O antissemitismo não existe por isso. Não é por isso. Então, pulou essa geração. Então, e eles, como estão velhos, eles falam, eu preciso contar o que aconteceu comigo, eu preciso documentar o que aconteceu comigo. Então, começaram a falar, começaram a participar de filmes, começaram a contar suas histórias. Nos Estados Unidos, que o mercado editorial é muito maior e o mercado de cinema é muito mais profissional, isso foi um pouco mais comum que no Brasil. Mas no Brasil a gente vê que não tem, né? Tirando eu, um ou outro, não existe ninguém falando desse assunto, né? Tanto que eu me tornei referência, as escolas me ligam, faculdades me ligam, as pessoas me procuram, a imprensa, eles vêm atrás de mim para saber desse assunto. Depois que eu comecei isso, e eu fiz o Memorial do Holocausto,
outras instituições começaram a trabalhar em cima disso. Hoje tem o Stand With Us Brasil, que tem uma divisão de Holocausto que leva sobreviventes para falar. O Memorial do Holocausto leva estudantes para conversar com sobreviventes. Fizeram o Museu do Holocausto em Curitiba. Fizeram o Museu do Holocausto no Rio de Janeiro. Então... Ô, Pete, esses sobreviventes que você já relatou, que você já teve contato com eles, os sobreviventes não são aquelas pessoas que têm teoricamente, um número de registro ali que estiveram presas. Sobreviventes são todas as pessoas que não foram aprisionadas, por exemplo. Se você não foi aprisionado, você automaticamente é um sobrevivente desse regime. Então, sabe uma coisa? A tatuagem, só quem tem é quem passou por Auschwitz. Auschwitz era o único campo que tatuava. Nenhum outro campo tatuava o número no braço, só Auschwitz. A definição de sobrevivente é qualquer judeu alemão, a partir de 1933, quando Hitler chega ao poder, a partir da tomada do poder por Hitler, qualquer judeu é sobrevivente. E em qualquer país da Europa onde os nazistas conquistaram, a partir daquele ano, é sobrevivente. Ele pode ter ido para um campo, que era o mais comum, pode ter ido para um gueto, pode ter ficado escondido com uma família cristã, pode ter ficado na floresta como urso, pode ter fugido, pode ter ido embora, veio para o Brasil, não passou por tudo isso, mas ele precisou fugir. Sim. Isso é considerado sobrevivente e essas pessoas recebem indenização da Alemanha. Dependendo do grau do que sofreu, a indenização é maior ou menor. É até difícil você pensar numa indenização por uma coisa dessa. Nunca é o que precisou. E num grau, tipo assim, você sofreu mais, vou te dar isso, sofreu. É complexo isso, né? E nós ainda encontramos nazistas que são condenados? Não, porque todos mortos, né? Quer dizer, você vê, a guerra acabou em 45, faz 80 anos. Um cara, para ser um nazista mesmo, tinha que ter pelo menos 20 anos. 20 anos. Seria 100. Não tem mais nazista vivo. Vieram muitos para o Brasil. O Brasil recebeu Argentina muitos. também, né? Argentina muito por causa do Perón. Né? O Perón recebeu muito dinheiro para receber nazistas. A Argentina sempre foi um país antissemita, então recebeu mais. O Brasil também recebeu muito nazista. Mas essa história que você me contou, não tem isso deles terem medo aqui. Não, porque os nazistas aqui não eram nenhuma ameaça. Né? Ao contrário, existe uma lenda de que existia uma organização que protegia tal. Isso tudo é lenda. Estão todos fodidos, sabe? Eles estavam fugindo, o tempo todo fugindo, com medo de ser capturado. Um ou outro conseguiu escapar com muito dinheiro e se manter legal, mas a maioria não. Você vê, o Eichmann foi preso na Argentina, morava num casebre que não tinha nem luz. Ele era um funcionário da Volkswagen lá, da Mercedes, acho que da Mercedes-Benz na Argentina, um funcionário de quinto escalão. O Stangl, que foi um comandante do maior campo de extermínio do mundo, o Treblinka, vivia mal e porcamente também numa casinha em Santo Amaro e era quinto escalão da Volkswagen. O Franz Wagner era caseiro de um sítio em Atibaia. Tinha um outro que tinha uns pedalinhos na represa de Guarapiranga. É muita lenda de que fugiram com muito ouro, não sei o quê. Era difícil sair com ouro daquela época. Mas eles confiscaram tudo que podiam, né? Eles roubaram muito. Viviam nababescamente na Alemanha durante o regime nazista, tinham mansões e tal. Mas na hora que a guerra acaba, já estava tudo em destruição. Eles já estavam tentando fugir com a roupa do corpo. Sabe, não é que ele tinha malas de ouro para fugir, joias. Isso aí se perdeu, quer dizer. Em algum lugar tem essas malas com ouro e joias que eles roubaram. Agora, não conseguiam sair da Alemanha com isso tudo e começar a vir em outro país. Mas que os líderes ali, por exemplo, no Engenheiro da Morte, a gente percebe que muitas empresas, muita gente ganhou muito dinheiro com isso. O Holocausto foi um bom negócio para as empresas alemãs. E as pessoas que estavam próximas acabavam criando
Então, os empresários se Relacionamentos, deram né? Então, bem. algumas pessoas que saíram, eu imagino que continuaram sendo mantidas por algumas empresas ou Os não. empresários alemães, as empresas alemãs se deram muito bem, porque confiscaram empresas de judeus, né? Pegava, né? Ganharam muito dinheiro para organizar o Holocausto, para fazer o Holocausto funcionar, e eram empresas, continuaram com esse patrimônio, né? Mesmo que elas tiveram que depois pagar indenizações, mas nenhuma delas faliu. E essas empresas pagaram a indenização mesmo? E teve uma briga muito grande nos anos 60, muito grande, para conseguir que os judeus recebessem uma indenização. Foi um pouco como ele falou, quer dizer, quando você vai pagar para um cara desse? Então, não é muito o que pagam pouco, podiam pagar bem mais. Nunca é o cara que perdeu os pais. Como é que você vai indenizar a perda dos pais dele? Sim. Outros que, por exemplo, a Porsche. Eu te falo. O Ferdinand Porsche, ele era um engenheiro automobilístico, ele foi procurado por um judeu, também acho que era engenheiro automobilístico, com uma ideia de fazer um carro, um carro de corrida, não sei o quê. O Ferdinand topou, fizeram a Porsche, desenvolveram a Porsche. Quando o nazismo chega, o Porsche rouba a empresa do judeu. O judeu foge, vai para os Estados Unidos, escapou e tal. Depois da guerra, tentou reaver os direitos, não conseguiu. Então, ficou para a família Porsche. A Oetker, até hoje, é uma empresa que cresceu muito por causa da guerra. E a família não quer pagar a indenização. Bayer também é gigantesco. Bayer também, que era parte do conglomerado IG Farben. Então, as empresas continuaram ricas, mas vamos dizer, os nazistas que fugiram, com raras exceções, não tinham como fugir com fortunas. Engraçado, a gente conversou com um judeu que hoje ele mora em Uberlândia, é professor de Krav Maga lá. E ele chama da Gangaran, ele contou pra gente que o tio dele foi o que prendeu... Tava na operação. Tava na operação que prendeu o Eichmann na Argentina. E ele tem um orgulho absurdo de falar isso. Ele conta detalhes, assim, que os materiais que eles usavam para pegar o Eichmann, eles, tipo, a luva tá lá guardada ainda, e eles colocaram luva para não encostar na pele dele do nojo daquela pessoa, né? Da repulsa que tinha dele. Isso, você tem conhecimento dessa operação? Assim tem um livro muito bom, que é Capturando Eichmann. É um livro muito bom que um dos agentes do Mossad escreveu. Foi uma captura espetacular, a captura dele, né? Foi espetacular. E... eu acho que foi uma das operações mais incríveis do Mossad, foi a captura do Eichmann. Como também foi a morte do... Estou tentando lembrar o nome, esse cara que tinha o pedalinho em Guarapiranga. Tinha um pedalinho em Guarapiranga. Ele tinha um hidroplano na represa de Guarapiranga, Interlagos. Como é que chamava? Caramba, velho. Chukors. Teve uma operação para encontrar esse cara também. Chukors, não lembro o primeiro nome, o segundo nome é Chukors. Ele era um herói da aeronáutica da Letônia, letão, colaborou com os nazistas, participou de assassinatos de judeus, fugiu para o Brasil. Primeiro ele teve os pedalinhos lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. Aí ele foi identificado, fugiu, veio para São Paulo, e ele tinha um hidroplano aqui. Passeava na represa de Guarapiranga e tal. E descobriram ele. Aí o Mossad preparou uma operação. Um cara ficou muito amigo dele, amigo pessoal, tentando convencer ele a serem sócios num segundo aviãozinho, né? E o cara até que ganhou a confiança do cara, levado quase um ano. Aí levaram ele para o Uruguai. Falaram, tem um aviãozinho para vender no Uruguai, vamos lá para Montevidéu ver. Eles foram para Montevidéu, mataram ele lá e colocaram ele num baú e avisaram a polícia. Tinha um motivo para não matar ele no Brasil, e tinha um motivo também que não iam conseguir extraditá-lo, então mataram. Tem algumas operações realmente bem bacanas nisso aí.
Teve muitos que foram para a União Soviética, que foram para os Estados Unidos também, como cientistas. Estados Unidos, sim. A União Soviética eu não conheço. Eu sei que para os Estados Unidos, sim. Por exemplo, o Wernher von Braun. Né? Wernher von Braun era um engenheiro que desenvolvia a bomba V2, a bomba voadora, que era uma arma que o Hitler esperava que ia conseguir acabar com a Inglaterra e mudar o curso da guerra. O Werner era muito bom nesse tipo de trabalho. Depois da guerra, ele foi levado para os Estados Unidos e trabalhou na NASA. Ajudou a NASA a lançar foguete. Aí foi o pragmatismo pós-guerra, né? Porque quando acaba a guerra, a União Soviética conquista o leste europeu, não sai mais. Os outros ingleses e americanos libertam o outro lado da Europa. E aí o inimigo passa a ser a União Soviética, né? Sim. Tem a Guerra Fria, aquela coisa toda, o inimigo é a União Soviética. Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, de uma certa maneira, os nazistas que eram contra o comunismo passaram a ser amigos do outro lado. Por isso que alguns nazistas foram ajudar os Estados Unidos, foram participar dessas coisas, né? Os mais criminosos não, mas alguns como o Werner, sim. Eu falei que na União Soviética é mais improvável porque uma coisa que eu aprendi viajando muito para o leste europeu, visitando campos e tal, todos os campos nazistas no leste europeu que estavam inteiros foram preservados. Os que os alemães destruíram, Stalin transformou em memoriais, colocou monumentos e tal. Do lado ocidental não aconteceu isso. A maioria dos campos nazistas foram destruídos. Às vezes tem uma plaquinha, não tem nenhum memorial, nada grande. E isso eu aprendi indo para o leste europeu, porque a ordem do Stalin era preservar esses locais para mostrar como a direita é ruim e a esquerda é boa. Sabe? Olha o que os fascistas fazem, enquanto nós socialistas somos o paraíso. Ele não falava dos gulags, ele não falava do assassinato dos opositores, mas olha como tanto que eles chamam de fascistas. Esses memoriais sempre é fascista, não é nazista. É a propaganda soviética, né? Eu tenho uma prima minha que mora na Alemanha e ela fala que lá na Alemanha eles não gostam de ficar relembrando. Eles têm vergonha, gosta, né? Ninguém gosta, porque é uma vergonha, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu conversei com um professor de filosofia que morou lá há muito tempo e ele falou assim, eles não conversam, mas o tempo todo tá em evidência lá para ser mostrado. Eles sabem o que aconteceu, eles têm vergonha. Depois da guerra, nenhum alemão era nazista, viu? Não tinha, nenhum alemão falou que era, que colaborou, que participou. Não dá nem para entender como é que tinha tanto nazista na Alemanha durante a guerra. Acabou a guerra, nenhum avô, nenhum pai. Todo mundo era contra o Hitler. Eles escondem, né? Tem que esconder, é uma vergonha, tem que esconder. É que era muita gente e você falou que não eram só os soldados que participavam como nazistas, era todo mundo. Todo mundo. É como hoje, sociedade alemã. É como Gaza. Não é o Hamas, são os palestinos. Olha, durante a Segunda Guerra Mundial, teve milhares de poloneses que salvaram judeus. Milhares de holandeses salvaram judeus. Milhares de franceses salvaram judeus. Milhares de italianos salvaram judeus. Não teve um palestino que salvou judeu em Gaza. Não teve um palestino que avisou o exército, olha, naquele túnel tem um refém. Palestinos receberam os reféns em casa. Tinham reféns que ficaram presos. Tinha um professor, teve um refém que falou, ela estava na casa de um professor palestino. Outro falou, estava na casa de uma família palestina, a família não dava comida, deixava ela tomar banho uma vez por mês. Todos colaboram, todos colaboraram. Os palestinos colaboram, os palestinos são a favor do Hamas.
A gente tem que parar com esse politicamente correto, dizer que eles são os coitadinhos. Não são. Eles querem destruir Israel. Eles nascem ouvindo que Israel tem que ser destruído. A criança palestina, a gente vê filmes, ela recebe uniforme, recebe arma de brinquedo, ela faz hinos contra os judeus. Crescem assim. Na Alemanha não foi diferente. Foram anos e anos de doutrinação nazista para convencer os alemães de que os judeus eram os culpados de todos os problemas e tinham que ser destruídos. E eles acreditaram, eles concordaram, aceitaram. Por isso que você não consegue matar 6 milhões de pessoas se não tiver a colaboração de todo mundo. Não consegue. Na Ucrânia também foi assim, né? A Ucrânia foi violento também. A Ucrânia teve um dia na Ucrânia, um dia, perto de Yom Kippur, que 33 mil judeus foram assassinados em um dia, num lugar chamado Babi Yar. Babi Yar é um bairro perto de Kiev, tem um monumento lá que eu visitei. Naquela semana, 100 mil judeus foram assassinados. Ficaram horas, né? Horas matando. O pessoal conta que eles chegavam a ter que molhar as armas para esfriar. Lá foram mortos fuzilamento. Quer dizer, as armas tinham que molhar para esfriar para continuar funcionando. Foi nesse lugar que eles colocavam dentro da vala já, e com a cabeça próxima, para dar um tiro e poder aproveitar a munição e matar mais pessoas. Isso. Então, tudo bem, quem matou aquele pessoal foram os soldados da SS, mas quem organizou foram os ucranianos que trouxeram a população, o ucraniano que falou, aquela casa tem uma família de judeus. Olha, eu vi um judeu se escondendo ali, os ucranianos fizeram. Ô, Márcio,